Como saber que a gente está fazendo ou repetindo algo do passado é algo positivo ou negativo? Eu tenho a sensação de que eu voltei para um outro lugar na minha vida com um outro olhar e eu penso, dizem que às vezes você tem que voltar um pouquinho para trás para poder reajustar a rota e pegar outro lugar. Mas é incrível como isso dá uma sensação e a gente se pergunta realmente, será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que isso é prudente? Será que eu estou regredindo ou evoluindo? Será que o caminho de evolução, ele às vezes não parece um pouco de regressão, porque faz a gente sentir que a gente está voltando para um outro ponto onde a gente esteve, mas na verdade é porque talvez naquela época a gente estava naquele ponto e se desviou para viver outras coisas, para entender certas coisas, para depois voltar e fazer diferente? Eu sinto isso. Eu tô num momento em que eu fui, que eu já estive antes, aí eu peguei, fiz outras coisas, entendi, agora eu voltei para esse mesmo ponto para fazer de acordo com aquilo que eu peguei. Há de se ter sabedoria, paciência, discernimento e compaixão com a gente mesmo para viver esse fluxo dos desvios, do certo ou errado, dos caminhos. Gente, para quem assim como eu tem um compromisso de... Eu acho que cumprir os objetivos, de fazer as coisas direito, no sentido de honrar a vida. Uma vez, sabe aquela pergunta bem existencial de por que é que você faz o que você faz? Por que é que você acorda de manhã todos os dias e vai fazer o que você faz? É, acima de tudo, para honrar a vida, eu faço o que eu faço. Meu propósito é viver e fazer o melhor que eu posso. A todo momento, comigo, com o outro, enfim, em nome de tudo aquilo que eu tive, dos meus privilégios, enfim. E claro, ser feliz. E claro, reconhecendo tudo de bom. E é porque isso vai muito da forma que te foi ensinado o que é a vida. Sabe que tem várias expressões, né? A vida é uma dança. Aprende a fluir, a dançar, a ter leveza. A vida é uma luta. A vida é uma luta, tem que lutar, tá. A vida é um jogo, a vida é uma competição, a vida é uma selva. A vida, e eu tô falando da vida, mas pode ser o mundo, hein? O mundo é a vida, os dois, porque, enfim. A forma que você determina isso, que você enxerga isso, fala muito da forma que você vive, né? Você bota peso, você bota densidade. Eu quero ver mais leveza. Eu costumava falar muito isso, que a vida é ralação, a vida é dificuldade, a vida tem que não sei o quê. Cara, será que eu tenho que enxergar assim? Será que eu não posso enxergar? A coisa da dança, mais uma vez, tudo isso é resultado da forma que você cresceu, do ambiente que você cresceu, da forma que tudo ocorreu na sua vida, né? E claro, da sua predisposição de alma, que é o que eu acredito que a gente já nasce ali com a encomenda, né? Daquela predisposta. Mas e aí? E aí? Que sensação louca essa que eu tô tendo. Mas eu quero confiar nessa intuição. E como é difícil... Olha, eu fui parabenizar um amigo essa semana que fez aniversário. Eu disse pra ele, eu te desejo muita saúde e muita paz. E mais do que isso, que você tenha coragem pra escolher aquilo que te dê saúde e paz. Porque eu acho que essa é a grande questão. Tem que ter muita coragem pra aceitar que pode dar certo, que nem o livro do Nizam Guanais. Você está pronto para ser feliz? Você quer ser feliz? Acho que o título é esse, você está pronto, você quer ser feliz? Porque a gente realmente tem a tendência a se colocar no mesmo lugar de conforto, do vitimismo, do desconforto. Eu sempre falei, a zona de conforto está desconfortável. A zona de conforto está ficando insuportável. E a zona de desconforto, de mudar, de querer viver outros problemas, de querer viver outras questões... É o desconforto da mudança, mas para poder evoluir, sabe? Mas será... Eu juro pra vocês que eu já muitas vezes, quando eu tive impulsos de mudanças, de loucurinhas, de coragem, eu senti aquele ímpeto de... será que eu... Eu fiz coisas na minha vida que eu me questionei, se me questionaram também isso. Será que existe uma forma madura, uma forma certa ou uma forma errada de provar coragem? Eu pulei de bungee jump. Você precisava arriscar a sua vida para sentir uma carga de adrenalina, para se sentir vivo, para superar e não achar que você tem coragem? Será que você simplesmente falar uma coisa para alguém, ou ter uma atitude assim, que te exija muito coragem, mas dentro de um... Mas tudo é inseguro, amor, tudo é risco. O risco de você
É porque são riscos, aí a gente tem que medir isso aí. Qual é o risco de você, ato de coragem do caralho, se declarar pra alguém que você não sabe se a pessoa vai te dar um fora e tal? É o risco da rejeição. Só que você tem que estar preparado para se eu for rejeitar, tudo bem. Isso não vai mudar a percepção que eu tenho de mim. Eu não posso dar ao outro o poder de determinar a minha autoestima, de determinar a forma que eu me sinto comigo. Se eu fui lá, declarei o meu amor, minha paixão por uma pessoa e a pessoa rejeitou, massa! Dizem que rejeição é só definição, é só explicação. A gente não pode definir, não, então eu não... é porque o problema é comigo, é porque... Não! Sai dessa. E tem gente que precisa, é que tá, o modus operandi de cada um. Cada pessoa tem sua forma de se provar corajoso, de superar limites, de se arriscar. O risco também é sagrado. Entendeu? E aí eu me pergunto eu acho que eu tô cada vez mais me permitindo julgar-me menos pela forma que eu gosto de me superar, de me sentir corajosa. E que eu sei que tem diversas formas de fazer isso, sabe? A gente quer sempre se provar e sentir que a gente tá, de alguma forma na vida, fazendo dar certo. Fazendo dar certo. Porque é isso que mata a gente, né? Aos poucos. Em vez de estar celebrando, contemplando e sendo grato pelo ordinário, extraordinário do dia a dia, a gente está sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. E entre o ponto de desejo de uma coisa até essa coisa se realizar, desejei isso aqui em 2020. Chegou 2025, eu tô vivendo tudo aquilo que um dia foi um sonho em 2020. Mas nesses 5 anos, outras coisas aconteceram, outras Larissas surgiram, eu descobri que talvez isso aqui não era o que eu queria, o que eu precisava, quando eu desejei em 2020, desejei em 2025. Quando chega 2025, que eu tô vivendo, eu fico, vixe, mas não era isso, será que era isso mesmo? Porque nesse percurso eu já vi que eu quero tantas outras coisas. E aí? E aí? A vida é bagulho doido, às vezes, e amo isso, inclusive. Eu vivo por isso. Aí você passa 10 anos ali numa coisa, num objetivo, numa coisa, as coisas não parecem mudar, ou parecem avançar muito devagar. Até que de repente, não mais que de repente, há uma virada de chave, há uma linha do tempo que se salta. E em um mês, em poucos dias, em uma semana, em um momento, tudo muda. Tudo muda. Você era uma pessoa, você se tornou outra. Você sentiu uma coisa, você achava uma coisa, você de repente é outro. Por uma experiência. Mas isso é uma coisa que tem me pegado bastante. No mesmo lugar com um outro olhar. O que eu posso fazer agora? De acordo com tudo que eu aprendi. Como eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer melhor? Melhor não, a gente tá sempre dando o melhor que a gente pode. Uma vez minha terapeuta me falou isso e foi assim, life saving. Ela falou, que pensamento gostoso, compassivo e harmonioso você olhar pra uma pessoa e dizer assim, tá todo mundo fazendo o melhor que pode, dentro das suas capacidades. Não, tem gente que é escrota, tem gente que é má, tem gente que não tá fazendo esforço pra fazer o melhor que pode, não. Eu sei, e eu sei que Deus manda escolhas, Deus manda oportunidades. Mas eu mais uma vez falei disso nos vídeos passados. Pode parecer que eu tô querendo passar pano, né, pra maldade, pra tudo isso, mas uma vez que você entende que tudo tem um motivo de ser, mas é isso, não dá pra justificar, né? Não dá pra justificar. Eu já conheci muitas pessoas que se apresentaram pra mim já justificando o defeito ou o comportamento delas que prejudica outras pessoas. Mas é porque eu sofri esse trauma, mas é porque eu sofri isso aqui, na minha infância foi assim, é por isso que eu sou assado. Tá, amor, explica, mas não justifica. O que você faz a partir do momento, a partir do entendimento que você teve sobre a sua existência? Até hoje eu me vejo tendo... Acho que tá tudo bem, isso é normal. Viu, meu bebezinho? Isso é normal. Por isso que existem as vertentes de terapia, né, psicológicas. Tipo assim, que escolha... olhar pra trás pra poder olhar pra frente, não só olhar a partir de agora. Não adianta ficar olhando pra trás pra tentar justificar por quê ou pra quê. Gestalt, né, psicanálise e tudo. Mas isso é uma coisa que eu trago muito pra minha existência, cara. Eu trago muito, porque
Não é culpabilizar o outro, é só entender porque as coisas podem ter se dado como se deram e entender que tal hora não é mais que você ficou parecido com seu pai, com sua mãe. É quem você é quem você se tornou. Foda-se se foi o seu pai ou a sua mãe, a sua avó, o seu... aquele trauma que você viveu, aquele amigo que fez bullying com você, ou aquela experiência maravilhosa. Não importa. É quem você se tornou. Eu acho que a gente ficar buscando o entendimento vai te manter só correndo atrás do próprio rabo. E falo isso porque eu sou essa pessoa de ficar correndo atrás do meu próprio rabo em vez de simplesmente ser. Quer saber? Eu já entendi, eu acho. Tá bom de procurar a cura. Eu vou só simplesmente ser e viver, porque ficar olhando demais pra... É isso. Ficar atrás do próprio rabo. E é tipo voltar pro mesmo buraco, né? Sabe quando você entra no buraco? Você cai no buraco. A vida é uma trajetória cheia de buraquinhos. Aí a gente cai nos buracos, a gente nem viu os buracos, a gente nem sabia que os buracos existiam. A gente entra no buraco, cai, se machuca, olha, é um buraco, que merda. Aí vai, sai do buraco, é ajudado a sair do buraco, por aí vai. Essa metáfora, ela tem muitas possibilidades de explicação e de desenvolvimento, né? Então, hoje, depois de autoconhecimento, depois de tanto cair nos buracos dos padrões, a gente, às vezes, a gente pula no buraco, a gente escolhe conscientemente virar aquilo dali. Olhar, não, é um lugar de conforto, é um lugar de conforto. E aí é que tá, às vezes a gente tem que só que respeitar que certas pessoas escolheram certas coisas e que estão vivendo realidades porque aquilo dali, dentro da consciência e das possibilidades do que aquela pessoa pode ou não pode bancar, é o melhor pra ela. Só que como não é o melhor pra gente, não é o que a gente faria, não é o que a gente escolheu, a gente faz o quê? A gente aponta e julga. Esse é o cerne, eu acho que da maioria das relações. É a gente querer pegar o cavalo do outro e querer domá-lo ao nosso modo. Eu tô lendo um livro maravilhoso, Como Fazer as Coisas Acontecerem, em vez de falar das coisas que acontecem, do Guilhermo Echevarria, argentino maravilhoso, e ele fala sobre isso, tem cada capítulo ele conta uma história de uma janela, ele traz uma janela mental, uma reflexão e conta uma história para aquilo. Muito bom. Uma que me pegou muito é do cavalo, da égua, que ele domou, ele foi domador, domador de cavalos, e ele soube uma vez por um domador experiente de uma história do cara, inclusive que foi o cara que inventou o Aikido, o mestre, né? O Aikido é uma luta de autodefesa, acho que é oriental, tipo o Krav Maga, que é israelense, mas que evita o combate, né? Ele quer parar a briga, ele não quer gerar a briga e manter a briga acontecendo, ele quer só pausar, defesa e tal, e neutralizar o babado. Doma quem se doma. Se você quer domar um animal, se você quer domar alguém, e nós somos todos indomáveis, eu digo que eu tenho paixões indômitas, que eu sou uma apaixonada indômita, porém, a gente tem essa coisa de querer se domesticar, de querer se domar a si, domar o outro, essa luta de poder, olha só, vou conseguir fazer o link. Gente, eu tô gravando esses vídeos com um flow tão grande que eu já tô esquecendo se isso foi em outro vídeo ou se foi no início desse vídeo que eu comecei a falar sobre luta de poder, cada um tem suas ferramentas. Acho que foi em outro vídeo. Mas eu fiz um link com algo que eu já falei nessa sequência de vídeos aqui, que eu tô gravando um atrás do outro. Que relacionamentos são dinâmicas de poder, de cada um ter suas ferramentas, ter aquilo que tem para proporcionar para o outro, porque a gente precisa disso e tá tudo bem. Vamos parar de olhar de forma negativa. E a pessoa não tá... Gente, isso é a natureza humana, tá tudo certo. Vamos aceitar as coisas como são. O homem procura a mãe na mulher. A mulher procura o pai na mãe. A gente... Tá, é isso mesmo. Nós somos bichos psíquicos. A gente fica querendo racionalizar e discutir, trazer pra pauta pra poder evitar dor, sofrimento e criticar e trazer, em vez de só ser, é isso mesmo, a gente tá procurando, você vai casar provavelmente com alguém parecido com quem te criou e tá tudo bem. Tudo bem. Ficar querendo desviar desse caminho demais e se proteger vai te impedir de viver e de crescer. Vive o caralho do relacionamento, vive, mas claro, com essa consciência. Com essa consciência. Aí sim a coisa vai ser menos pior e não vai te levar, acredito, pra um lugar que, né?
E rede de apoio, gente. Nossa, mano. Eu sei que cada realidade é uma realidade, cada pessoa tem aquilo que pôde ter, mas